No Papo de Rua de hoje, nós vamos conversar com duas feras do esporte vinenense, mãe e filha, que estão à frente do Karatê na Associação Pequeno Dragão. Bom dia, Suelma. Bom dia, Bruna. Como estão? Tudo bem? Suelma, conta pra gente como é que foi a ideia de criar a Associação Pequeno Dragão. Há 12 anos atrás, a gente recebeu uma proposta de trabalho para morar em Pequeno, certo? E a gente veio para Vilhena, eu e minha filha. E nesse meio tempo, a Bruna só era atleta, Colinho de Moura, desde os 5 anos de idade. Para ela não parar de ser atleta, ela começou a dar aula aqui, porque esse projeto já existe em Colinho de Moura, certo? Há 25 anos. E meu irmão falou, olha, começa a dar aula aí, porque era uma maneira que ela tinha dela não desistir do esporte. E assim a gente começou, a gente trabalhar. Primeiro ano a gente deu aula em casa, e aí conseguimos lá na Escola Marcos Donatão com o diretor emprestado lá, então ele cedeu o primeiro ano a aula, espaço sábado e domingo que a gente estava, porque a gente trabalhava, né? Porque o projeto a gente não cobrava nada. E até hoje nós temos o nosso projeto, inclusive estamos esse ano 130 crianças, gratuitamente. E aí nós estávamos trabalhar, porque você não ganhava R$ 1, não tinha documentação. E há 7 anos atrás a gente se formalizou. Se formalizamos, criamos uma documentação, e através dessa formalização, dessa documentação, a gente começou a ter apoio público. E às vezes as pessoas falam assim, mas o poder público não ajuda. Não é que o poder público não ajuda, você está ok, se o seu NPJ existe, está funcionando, porque o político em si não vai pegar dinheiro do bolso dele, mas de CNPJ para CNPJ existe uma colaboração. Então as pessoas têm o hábito de falar assim, mas o vereador não ajuda, o deputado não ajuda, o governo não ajuda. Tá, mas você está regulamentado? Está organizado, né? Está organizado a partir do momento, eu sempre com as pessoas sérias que eu vejo que tem trabalho social, abre uma associação. Porque a partir do momento do seu documento está ok, você consegue a ajuda pública. E você tem conseguido bastante ajuda, né? Tem, não. Hoje, graças a Deus, eu falo assim, que há 12 anos atrás foi um problema, mas hoje não. Hoje nós temos vários apoiadores, para você ter ideia. Esse ano eu consegui minha política de 10 vereadores. Sem falar o apoio do deputado Cirone Queiroga, que esse eu falo que é o nosso padrinho, né? Então, assim, o Cirone já está com a gente há 4 anos. Recentemente, agora também conseguimos, através do vereador Samir, um apoio do Lúcio Moschini. Então, assim, detalhe, o Lúcio Moschini também não nos conhece ainda. Hoje, graças a Deus, nós estamos no patamar que as pessoas estão nos indicando pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, nos primeiros anos, Paulo, quando a gente começou o nosso projeto, a gente só sentia aula gratuita. Hoje, com esse apoio público que a gente tem, a gente consegue. Você tem ideia, o nosso projeto hoje, o aluno não paga mensalidade, é gratuito. Ele ganha o kimono, ele ganha a luva, ele ganha a camiseta. Então, com a ajuda do poder público, nós começamos a adquirir esse material, então o pai já não tem mais essa despesa. Então, antigamente, a gente só cedia a vaga sem pagar nada. Hoje, e o atleta comprava kimono. Hoje, não. Através do projeto, os valores que a gente tem recebido de emendas parlamentares, e não posso deixar de ressaltar também o CMDCA. 6 anos atrás, a gente entrou no CMDCA, e a partir do CMDCA é onde a gente consegue receber as emendas parlamentares. Se você não tiver cadastrado no CMDCA, você não recebe. E as emendas estaduais. Então, você precisa desse certificado. Eu falo que o CMDCA foi um divisor de água da Pequeno Dragão. Quem está com a gente há 12 anos atrás, que era no pátio, primeiro, uma área de casa, um pátio de uma escola. Aí nós fomos no fundo de casa, depois por mais 2 anos. Foi assim, depois alugamos um ponto de 70 metros quadrados, ficamos 2 anos lá. Ficamos depois com um espaço com 200 metros quadrados, ficamos 5 anos, e agora estamos com um espaço de 300 metros quadrados. Quem chega lá hoje fala assim, nossa, vocês são muito grandes. Mas quem conhece a gente há 12 anos atrás sabe que foi uma área de casa que mal cabia o carro. Foi um desenvolvimento, foi uma conquista de credibilidade ao longo do tempo, né? Foi. Eu até estava falando essa semana que eu participei de uma entrevista, eu falo que o nosso maior desafio, Paulo, foi ser mulher. Eu lembro sempre dessa história, a gente estava um dia saindo do aula lá no Marcos Donadon, apareceu um pai com a criança, estava eu, a Bruna, e o meu genro, na época. O que acontece, Zé? Aí chegou um pai e pediu informação. Escuta, eu fiquei sabendo que aqui tem aula, tal, como é que funciona? Eu falei, olha, é só trazer o filho, não paga nada, tal. E o professor achou que era o namorado da Bruna, porque grandão, né? Que ele era o professor. Moral da história, quem é o professor? Eu falei, ela ali, a Bruna com 17, com 18 anos, menininha, ele ainda tem cara de menininha.
E o menino simplesmente olhou e falou assim, eu não quero treinar aqui, é uma mulher que dá aula. Olha que machista. Olha, machista. E eu falo que hoje, esses 12 anos, a gente provou, mesmo sendo mulheres, a gente conseguiu provar para a sociedade. Então, hoje, quando se fala em pequeno dragão, eu tenho muito orgulho que a gente se desenvolveu. Por quê? Para você ter ideia, Paula, a gente está com 110 alunos atuantes, mas já passaram nesses 12 anos, que a Bruna lança um sistema mais de 1.000 crianças pela gente. Já está quase na hora de mudar esse nome pequeno para Grande Dragão, né? Pois é. Tá na hora mesmo, pra você ter ideia, como eu falo, nós já estamos com alunos nossos que começou com a gente fazer cursando medicina. Então eu falo assim, nós temos faixa preta que está fazendo medicina, nós temos aluno nosso faixa preta que está fazendo odontologia, está fazendo biomedicina. Eu falo, a gente tem um cartaz, um banner lá na Academia dos Pretas. Eu falo para eles, não exige um acerto menos de cada uma que sendo graduado na profissão. Então, ou seja, a gente está formando, a gente está o Gustavo pequenininho com a gente, hoje o nosso professor que está lá começou pequenininho com a gente. Então agora eu vou falar com ela, que é a menininha, né? Que Isso. já é faixa preta, segundo dan, terceiro dan? Quarto já. Quarto dan, meu Deus do céu. Bruna, bom dia, tudo bem? Bom dia, Paulo. Obrigada pelo convite. Imagina, Bruna, a gente sempre fala que o esporte muda a vida das pessoas, né? Eu que tenho muito mais idade que você, 56 anos hoje, a gente desde criança sabe que o esporte realmente muda a vida das pessoas. Continua mudando? Com certeza. E eu falo assim, eu pratico karatê desde os meus 5 anos, né? 25, tem mais tempo de karatê que de vida, praticamente. E eu falo que muda vidas. Eu falo assim que o esporte, indiferente de qual que seja, cura depressão, cura sedentarismo, autoestima melhor. Então, assim, eu falo que eu, como formada em educação física e professora de karatê, eu falo assim que o esporte, sem dúvida, muda vidas. E dá para enfrentar o machismo? Opa, com certeza. Ah, isso aí, ó, que tá mais dando. Eu falo assim que o pessoal até brinca, a Bruna é até mais brava que muito homem. Pois é, nós estamos aí no mês de março, né, em que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, recentemente, e esse é um assunto que cada vez mais está sendo debatido, né, porque o aumento da violência no país e no mundo, na verdade, é muito grande, mas no país, em especial em Rondônia, a gente vê que, não sei se vocês sabem, mas o estado de Rondônia é o segundo estado com maior índice de violência contra a mulher, né, perdendo só para o Acre. Curiosamente, o estado que menos tem violência contra a mulher é o Amazonas, aqui do lado também. Então, nós vivemos num estado que tem o segundo maior índice de violência contra a mulher. Como é que você vê essa violência contra a mulher, Bruna? Paulo, eu falo assim, que eu acho que a mulher deveria aprender artes marciais. Por quê? Porque normalmente a mulher que pratica artes marciais, ela é mais, não é que ela é mais vulnerável, mas o homem consegue manusear de uma maneira que eles mandem na mulher, domina a mulher, coloca que ela não dá conta, que ela é fraca, que ela não é possível aquilo. Quando a pessoa faz artes marciais, independente do karatê, ou jiu-jitsu, ou judô, taekwondo, qualquer artes marciais, a mulher tem autoconfiança mais elevada. E a mulher sabe que ela não precisa apanhar da pessoa. Porque normalmente, nem deveria, né? E nem deveria. Porque eu falo assim, o homem hoje começa gritando, às vezes segurando mais forte, quando vê tá batendo, tá matando. Que nem o caso daquela professora lá em Porto Velho, que aquilo ali chocou o Estado de uma maneira que ela deixou tão mal. Porque assim, os homens acham que pode fazer o que quer com a mulher, não é assim que funciona. Eu nem usaria essa expressão homem, porque o homem, na verdade, não faz esse tipo de coisa. Homem de verdade, né? Eu colocaria o sujeito, nem o animal, porque o animal também não faz isso, né? O monstro, qualquer outra coisa, menos o homem. Que o homem é uma combinação entre a condição fisiológica e uma série de valores, né, que a pessoa tem, né, o sexo masculino tem. E dentre elas, o respeito, né, a dignidade humana e também o carinho com as mulheres que deveria ter, né? Se a mulher não está correspondendo de alguma maneira, separa, vai embora, deixa a mulher quieta no canto dela. Se ela quer te bater, deixa, foge dela. Mas nunca levante a mão para uma mulher, né? Nunca mesmo. Eu falo assim, exemplo, quer trair? Termina. Não tá dando certo o relacionamento? Termina. Porque assim, gente, a mulher, não só a mulher, qualquer um, ninguém merece. Ninguém merece, ninguém exatamente. Merece. Uma criança não merece ser espancada por pais. Uhum. Uma mulher não merece ser espancada por esposo, por namorado, até por os ficantes, né? Porque os ficantes acabam também.
Eu falo que ninguém pode apanhar. E eu sempre comento com meus alunos, gente. Ninguém é dono de ninguém, né? Ninguém é dono de ninguém. Um exemplo, vocês querem bater em alguém? Às vezes o dia foi estressante. Nem lá na academia tem um boneco, tem a Compra um saco de torre. pancada em Vai casa, lá, né? mete o cacete naquele boneco e naquela torre. Exatamente. Mas não desconta dos outros. Os outros não tem culpa do que se você teve um dia ruim, se você é psicopata, porque às vezes. E tem muito hoje, Não né? só Tem homem, muito, né? né? Mas tem mulher também que eu já Sem vi dúvida, relatos, sem dúvida. assim, mulher que bate no homem. Então, assim. E que mata também, E né? que mata tem, também, né? viu? Então, assim, não tá bem, vai procurar ajuda, vai no psicólogo, se necessário, vai no psiquiatra, mas não bate em uma pessoa. Só levante a mão para uma mulher se for para estender uma flor para Com ela, né? certeza, principalmente, eu falo assim, agora no mês de março, né? As mulheres vivem ganhando flores, homens não entregam flores para mulher somente no mês de março, entregue sempre, porque mulher precisa, mulher tem que ser valorizada. E se não puder entregar as flores, pelo menos trate bem durante o ano todo, que ela vai valorizar do mesmo jeito, né? Com certeza, eu falo assim, que é o ser lembrada. Às vezes, não tenho dinheiro de comprar uma flor, mas passa numa ruazinha assim, tem os canteirinhos, pega uma florzinha, leva para casa. Bruna, e quando você vê esses meninos desse tamanho assim, dentro do esporte, eu já estive lá na academia, tive o prazer de estar lá com vocês, eu já acompanhei algumas falas, né, em relação ao esporte, ao como vocês se envolvem, né, com tanto amor, com tanta dedicação, e você acabou de falar que o esporte muda pessoas. Vocês sentem isso assim no dia a dia? De pessoas que entram e depois de algum tempo estão mais autoconfiantes, as meninas, os próprios meninos também, porque o menino começa aqui, o homem começa aqui, né? Como ele vê a sociedade, como é que ele vê as menininhas hoje, né? Crescendo. Você tem irmã, não? Não tem irmã? Filho único? É? Legal. Mas assim, tem amigas também, né? E assim, aprender a valorizar as mulheres desde pequenas, desde meninas, né? O respeito, né? O limite. Você percebe isso dentro da academia, que existe uma contribuição do esporte nesse sentido? Com certeza, Paulo. Eu falo assim, eles aprendem valores, né? Aprendem valores. Aí, assim, uma vez por semana mesmo, normalmente na sexta, terminal, a gente cumprimenta todo mundo. Porque eu falo assim, que a gente tem que ser sociável. A gente tem que ter um carinho, um cuidado a mais. A gente tem que ser sábio, porque quando uma pessoa não está bem, e conversar. Eu vejo assim, eu sempre falo com meus alunos, falo, gente, quando tiver um aluno novo, vai lá, conversa, traz para perto, receba a pessoa. E às vezes a pessoa está ali, às vezes, porque o pai quer, ou a mãe, ou às vezes se ela queria fazer, o pai já colocou, ou quer ocupar o espaço do filho. Então, assim, receba. E eles são muito carinhosos um com o outro. A gente até brinca, né? Porque tem a luta, Uma grande né? família, né? Não, e termina a luta, às vezes eles lutam sério, termina a luta, estão lá abraçando e brincando e conversando. Eu falo que esse é o objetivo da academia, nós sermos uma família e ali será agradável. Que as crianças que estejam ali sejam porque querem estar ali, que gostam dali, que não faltem, que estejam presentes. Como é que é o nome dele mesmo? Gustavo. E aí, Gustavo, tudo que a Bruna falou é isso mesmo? É? Você gosta de fazer karatê? Quantos anos você tem? Você já é medalhista, hein? Estamos vendo aqui, ó, várias medalhas, né? Você foi campeão do que aqui? Olha! Só do ano passado? Inclusive, Suelma, fala um pouquinho sobre essa questão de vocês representarem Vilhena e Rondônia fora do país, vocês foram até para a Suíça, né? Você, Bruna, foi para a Suécia, aliás, Olha, né? foi uma experiência, assim, espetacular. Mundial. E aí, Cirone, como sempre, nos abraça, né? É o nosso deputado. Eu falo assim, você sempre depende de Cirone, sim. Ele foi o primeiro deputado que olhou pra gente. Só fazer uma observação aqui, aí você já continua. Mas é importante a gente dar a César o que é de César. A gente costuma reclamar muito dos políticos, mas quando a gente tem um político que verdadeiramente investe na sociedade, né, de uma maneira tão eficiente, tão objetiva como o Cirone faz, a gente tem que reconhecer e tem que tornar isso público mesmo, né? Sim, o Cirone já está nos apoiando lá agora. O ano passado a gente tinha um sonho de ir para o Mundial. A gente sempre vai para o brasileiro e nós não tínhamos esse dinheiro. Falei, Cirone, a gente quer levar uns atletas para o Mundial. Ele destinou uma emenda para a gente, onde foram 5 pessoas para a Suécia, foi a Bruna, o pai da Luz, a Bruna como uma atleta. Para nós foi muito, como diz, gratificante, porque veio um segundo lugar de lá. A Bruna ficou em quarto e nós tivemos um outro atleta que foi em quarto. Mas, infelizmente, no Mundial, ele só medalha até o terceiro. Mas se medalhasse até o quarto, como é no Brasil, nós tínhamos que trazer 3 medalhas para o Mundial, mas veio uma.
Pedro Padovan trouxe uma medalha para a gente lá. Eu falo que isso é uma academia de 2 mulheres. Você entendeu o peso Impressionante disso? isso, muito bem. Então, assim, não é que o homem não poderia também. E aí, a Bruna nunca tinha viajado para fora do país. Também foi uma experiência assim, na cara e na coragem. O pai que já tinha saído uma vez. Então, assim, mas a responsabilidade era dela, daqueles alunos que ali estavam. E vai vir outros mundiais por aí, eu tenho certeza disso. Mas se não fosse o apoio do Cirano, o dinheiro que ele mandou, e não foi só o mundial, tá, na Suécia. Aí nós levamos 38 atletas também com emenda positiva que o deputado Cirano mandou. E aí, através dessa emenda, nós também conseguimos levar esses 38 atletas para São Paulo. Fomos no total de 53 pessoas, mas com passagens que atletas foram todas pagas pelo emenda. Bom, faixa preta, quarto dan, segunda colocada lá. Tem quarto. E quarto colocada, isso. Quarto colocado lá na Suécia. Eu quero ser sempre seu amigo, viu, Bruna? Como é que foi a experiência lá, Bruna? Olha, Paulo, eu falo assim, primeiro que viajar, né? Nossa, maravilhoso, né? Passar nas polícias de fronteiras. E você tentar, e eu não falo inglês, gente. E aí, assim, para explicar o que você estava indo fazer. Você tá levando criança menor de idade. Então, assim, na hora das competições, assim, cara, quando o Pedro pegou o título de vice-campeão em comitê, cara, tanta vez eu chorava, se eu gritava. E aí meus amigos... Ou tudo junto, né? Ou tudo junto, aí tem meus amigos, cara, que estavam lá pra Bruna, você merece. Sabe aquele momento que não cai a ficha? E o Davi também competiu muito bem, a Júlia também muito bem. Então, assim, cara, eu faço sair de lá com uma outra experiência, uma outra bagagem. Eu falo que existia uma Bruna antes do Mundial e agora existe uma Bruna pós-Mundial. Que a gente aprende muita coisa. E saber que, eu falo assim, o Mundial é muito difícil. Então, assim, conversava muito com os alunos, eles passaram por psicólogos, para entender o nível que era aquela competição. Quando a gente sai de lá e vê que nossos alunos foram muito bem, sim, nós tivemos apoio muito grande de psicólogo também. Então, assim, foi muito gratificante. E para quem quer fazer karatê, para quem quer colocar o filho lá na associação, como é que funciona hoje? Paulo, a gente tem vagas. Temos algumas turmas já que estão lotadas, algumas turmas que já a gente não tem, mas nós temos com vaga. A gente tem um projeto social. O que precisa pelo projeto social? Tem que ter o CAD único. Mas, Bruno, eu não tenho CAD único. Gente, vai nas SEMAS, as meninas das SEMAS lá, tem que ir rapidão, são super simpáticas, ou no CRAS também. Vai lá, leve os documentos, tire as informações. Você fazendo um CAD único, você traz para a gente. Primeiro é necessário agendar uma aula experimental. Para ver se a criança gosta. Não adianta obrigar a criança a fazer alguma coisa sem dúvida, se a criança não gostar. Quando se desperta nela o interesse, né? Isso, porque eu falo que o importante é fazer um esporte. Sim. E aí tem que ter o CAD único, tem que ter ser estudante de escola pública. Mas, Bruno, meu filho estuda numa escola particular, mas é bolsista. A escola particular vai entregar um documento que aquele aluno tem uma bolsa, porque ele é baixa renda, e aí matricula com a gente. Aí precisa do documento, cidade de par sanguínea, cartão do SUS. Mas, Bruna, por que cartão do SUS? Bruna, por que de par sanguínea? Eu falo que a gente é uma instituição séria. Como a gente é uma instituição séria, a gente precisa desses documentos. Por quê? Se Deus me livre e acontece alguma coisa e precisa levar a um hospital, a gente já está com o cartão do SUS ali, a gente consegue atendimento mais rápido. Então, assim, é importante agendar. Bruna, eu não tenho CAD único, eu não tenho baixa renda, eu quero pagar mensalidade. Também temos essa opção de pagar mensalidade. Mas eu falo que a gente tem vagas no projeto, só ir lá na SEMAS e no CRAS e pedir para fazer o CAD único. Tá certo. Paulo, você Suelma. você viu a importância de ter documento? Com certeza. Então, assim... É organização pessoal, né? Organização pessoal. E vocês? Da mesma forma que a gente tem que ter o nosso CNPJ para conseguir parcerias com a prefeitura, através do conselho através da prefeitura, né? Se você tiver documento, a gente também você nem entra. Sem dúvida. E às vezes tem pai que chega e fala, eu estou filho para fazer uma aula. Não, eu preciso agendar uma aula e após essa aula experimental nós vamos matricular. Então, como para você ter ideia, agora, início do ano, a gente fez uma matrícula de 100% dos alunos. Olha. E todos 100%. 100%. Todos os alunos, praticamente, do projeto, tiveram que apresentar um certificado de conclusão do ano letivo do ano passado. Ele tem que apresentar o documento que ele está
na escola esse ano e um boletim com as notas finais que ele concluiu o ano passado. Isso a gente chama de buscativa, né? Eu falo assim, por eu estar no conselho há muitos anos, quem vai mais nessas reuniões do conselho sou eu, a gente vai vendo o que é certo. Então, assim, hoje existe um programa no município, no Brasil, que se chama Buscativa Escolar. E que nem me falaram, uma pessoa, você tem noção que vocês fazem buscativa? Por quê? Se o aluno não estuda, ele não treina com a gente. É o mínimo que se pode esperar, né? Entendeu? Pode Então, cobrar assim, do cidadão, né? fez essa documentação, está registrado, eu sempre falo assim para os pais, a burocracia é fazer o contrato, depois é só daqui a um ano que a gente vai fazer. Então, assim, ter documentos é fundamental para tudo na nossa vida. Perfeito. Qual mensagem você deixa para a sociedade vilenense, especialmente para as pessoas que são simpatizantes do Karatê? Olha, eu falo assim, nós estamos agora na primeira etapa nossa, que a gente está indo agora em abril para Paraná. Tem vários atletas, não só nós, outros atletas também na cidade. Se o atleta bater na sua porta, ajuda ele. Às vezes não é muito que ele está querendo, entendeu? Não é barato você viajar, então, assim, é um sonho. Para alguns, quando você olha aquelas medalhas ali, é um pedaço de prata, mas não é um pedaço de prata. Sabe por que eu falo que qual é a definição de medalha para mim? É treino, suor, determinação. Então, só sobe no pódio quem tem isso. Então, quando a gente ensina isso para uma criança que ela é capaz de subir no pódio, a gente ensina que ela é capaz de tirar boas notas na escola. Ela é capaz de ser melhor no que ela quiser. Se ele treinou para conseguir subir no pódio, você acha que no dia a dia como vai ser a vida dele? Ele passa a acreditar que ele é capaz em todas as áreas, né? Exatamente. E ele é capaz. Para você ter ideia, Paulo, a gente tem uma exigência lá na academia. Dependente de projeto ou pagante, todos os pais têm que nos apresentar o boletim escolar. Todos. E se o filho estiver com uma nota abaixo da média, a média é 6, se ele estiver com uma nota abaixo da média, se ele for atleta de competição, ele não vai. Se tiver em período de troca de faixa, ele não participa, até que venha um novo certificado, um novo boletim, que a nota melhorou. Dizendo que ele está merecendo, né? Se não, quando eu falo que essa questão de ser mediano, quando a gente ensina para um aluno que ele pode tirar mais do que uma média, nós estamos ensinando que se ele quiser algo, ele consegue. Aluno mediano passa no Enem, Paulo? Passa num concurso público? É verdade. Então, quando a gente ensina, e quem fica lá na recepção sou eu, praticamente. E aí, quando tem essa questão da nota, isso está em contato, tá? Se a nota estiver baixa, o aluno vai ser suspenso da academia. Olha. Porque ele não participa dos campeonatos sem nem troca de faixa. Isso o pai lê e ensina. E o pai fala assim, vou falar isso pro meu filho. Então a gente percebe alunos que falam, nossa, meu filho só tirava nota baixa e agora, por causa da academia, ele está melhorando porque ele quer evoluir na educação. Porque senão vai haver uma distorção de valores, né? Sim. Ele vai dizer, não, eu posso viajar de qualquer maneira, a academia vai me levar, independente da minha nota. Não, ele tem que entender que a nota dele é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Para você ter ideia, nós temos agora em abril a Copa de Paraná, que é a primeira etapa estadual. Em maio, a Bruna está indo na Copa Brasil de São Paulo, com 11 atletas. Já qual foi o critério desses 11 atletas? Por alunos que foram melhores do ano na categoria do ano passado. Só esses tinham direito a ir nesse evento. E em junho, nós fazemos a Copa Multibate, que é a terceira Copa Multibate, que vai ter um campeonato interno aqui em Videna. Participa só atletas da Pequeno Dragão. Por quê? Para você ter ideia, nós estamos com 210 alunos. Normalmente a gente leva 70 atletas para o campeonato, ou seja, 140 não compete. Mas quando a gente faz um evento dentro da cidade, a gente consegue ali 95%, 98% de atletas para competir aqui. E o atleta entender o porquê que ele está treinando. Porque a criança, ela treina. Aí o pai nunca deixa para o campeonato, ele desiste de treinar. Mas quando a gente faz esse ano, é a terceira Copa Multibate que a gente está fazendo, o atleta, ele se empolga, ele já volta mais animado. E aí depois a gente tem as outras etapas que vêm, e eles já estão cientes. Em setembro nós temos o Nacional. E os atletas estão motivados, já estão motivados, mas eles já sabem que se eles não tiverem medalhas no estadual, eles não têm direito a ir para São Paulo. Mas tem que ser um primeiro lugar? É meritocracia, né? Não é um primeiro lugar. Ele pode estar em qualquer um dos 4 lugares no pódio. E nós não vamos levar ninguém para passear. Vamos, você só quer medalhista? Não. Eu quero alguém que se esforce. É justo eu dar uma vaga para alguém? Para não pensar comigo, Paulo. Se você não ganha no estado, você vai ganhar no nacional? Sem dúvida. Então, é incoerente, né? Nós vamos no campeonato nacional pela CBKI e participam 3.500 atletas. Não é brincadeira, né? Então,
E onde que se esforça? A gente tem falado, olha, se não medalhar aqui no estado, não vai para o nacional. E as Certo. notas têm que estar boas. E aí eu já vi gente assim, sabe? E os pais têm que ser honestos com a gente. A gente sempre fala nesse seguinte, pai, quando chegar o momento do seu filho trocar de faixa, é porque aqui na academia tá ok, já aprendeu, tem a presença, tem comportamento, o boletim tá ok. É você que vai me dizer se seu filho tá bem em casa ou na escola. Porque se você falar que seu filho não tá bem em casa ou na escola, ele também já é cortado. É um conjunto. A disciplina dói um pouco, né? Dói, mas eles aprendem. Então, Exatamente. quando os nossos atletas de competição, assim, a gente vê assim que o nível deles é outro. Por quê? Porque eles sabem que se eles não andarem na linha, e tem pai que fala, a Bruna até fala assim, mãe, você é psicóloga da academia, né? É um curso que eu ainda vou fazer. Tem mãe que chega lá e fala assim, não conversa com meu filho, ele não está me ouvindo. Porque eles escutam mais vocês do que a gente em casa. E não tem que ser assim. O pai e a mãe tem que ser Não deveria, né? Não deveria. Mas a gente percebe que após essas conversas, melhoram. O pai fala assim, deveria ter vindo falar com você antes. Tá vendo? Então a gente só ensina o caminho. Você tem que ser bom, porque já tem tanta gente torta nesse mundo. É verdade. Muito bem. Bruna, minha mensagem final? Agradecer o convite e dizer que quem queira aprender o esporte, a academia está de portas abertas, nós vamos estar com vocês. Atendemos crianças de 4 anos acima, atendemos adultos também. As turmas são separadas por faixas etárias, então criança não treina com adulto, não treina com criança. Então quem tem interesse de fazer uma aula, conhecer o nosso espaço, ser apoiador do Pequeno Dragão, entre em contato com a gente, vai ser um prazer recebê-los. Podemos deixar o número na tela aqui? Pode. Tá bom. 699-8437-6237. Tá certo. Agradecer a vocês por terem vindo, terem atendido o nosso pedido, né, de vir aqui nessa entrevista, que muito nos honrou. E agradecer a você que acompanha o Papo de Rua, ok? Muito obrigado e até a próxima.